Agora são 8h37, os números da dengue não param de crescer. Segundo o Ministério da Saúde, o país já registra mais de 500 mil casos prováveis e 75 mortes pela doença. Essa escalada tem causado um alerta nas autoridades sanitárias. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a infectologista Raquel Moarec. Tudo bem, doutora? Muito bom dia, muito obrigada pela presença. Muito obrigada a todos aí. 75 casos de mortes registradas em todo o Brasil, mais de 500 casos prováveis em relação à dengue. A gente tem conversado com alguns especialistas que atribuem isso ao tempo chuvoso, ao El Niño, às chuvas em todo o Brasil. Outros também à falta de cuidados da população. A que a senhora atribui neste momento? Eu acho que o surto de dengue, ela sempre vai ter a cada 1 a 2 anos, quando eclode normalmente os ovos de acordo com as chuvas, do período chuvoso que a gente vive. Então, é esperado que a gente tenha sazonalmente, a cada 1 a 2 anos, um aumento do número de casos. O que a gente precisa é sempre se preparar para esses momentos. Não só a população, os agentes de saúde, todas as informações, orientar a população, as buscas realmente dos criadores e ter condições de enfrentar e orientar não só médicos, como toda a parte dos agentes de saúde, a evitar os quadros de contaminação maior. Doutora, a infecção pela dengue é obviamente diferente da infecção pela Covid, né? Não há transmissão entre seres humanos, nós dependemos do mosquito. O mosquito é quem faz a transmissão do vírus. Por que a gente fala em piora depois do carnaval? O que é a aglomeração ou a viagem, o trânsito das pessoas interfere no volume de pessoas infectadas se não há transmissão de pessoa para pessoa como o Covid, por exemplo? Não, é que nós já estamos passando por um momento onde nós temos os 4 subtipos de dengue, né? Então, as pessoas são globalizadas, elas vão para lá, elas vão para cá, e o que acontece é que o mosquito, ele pica uma pessoa e ele pode se contaminar naquele período de viremia que essa pessoa se encontra, que seria um dia antes de aparecimento da febre, até 6 dias depois do aparecimento da febre. Quando ela é picada por um mosquito neste período, esse mosquito que tem uma sobrevida de 2 meses, ele vai transmitir num raio de 1 quilômetro para outras pessoas a doença da dengue. Então, isso quer dizer que ele não é que ele vai ter, mas ele vai passar, esse mosquito vai passar para outras pessoas no seu mesmo ambiente. Então, a gravidade é, como tem globalização das pessoas, a viagem e a ida e vinda e a presença de subtipos diferentes em várias regiões do país, a gente pode ter um aumento no número de casos. Doutora, falando sobre vacinação, em relação a essa faixa etária, né, 10 e 11 anos, de acordo com a disponibilidade das doses da vacina contra a dengue, essa faixa etária escolhida é a mais vulnerável neste momento? Então, nós temos várias faixas etárias. Também essa é uma das que foi orientada pela Organização Mundial de Saúde. Mas temos outras faixas etárias por períodos e por regiões. Então, eu acho que a gente precisa receber a vacina para que todo o período ou todo o espaço que é para ser vacinado consiga fazer as 2 doses. Entendendo que a vacina, uma dose só, ela não protege. Ela precisa ser feita a segunda dose para ter aquele efeito da diminuição de internação de 80% ou de resposta clínica. Doutora, e Covid, hein? A gente tem visto aí os hospitais particulares falando em aumento de internações, de diagnóstico. A senhora tem sentido isso na clínica diária também, doutora? Olha, Rafael, sim, nós já estamos com aumento de casos de Covid agora já no início de janeiro. E agora em fevereiro vai ter mais ainda, por causa do aglomerado de pessoas na época do carnaval. Então nós já temos dados que o exame molecular teve um aumento de mais de 100% de casos diagnosticados e um aumento desses diagnósticos, não só em hospital público, mas como hospital particular também. O que acontece é que esses dados são subnotificados, porque nós temos os diagnósticos por farmácia,
por diagnósticos rápidos de teste, teste simples de farmácia. E esse teste não é computado no número. Então, nós temos, circulando não só a dengue, nós temos o Covid, que está realmente aumentando com essa nova subvariante da Ômicron, que está rodando desde os Estados Unidos e veio em dezembro, começou a ser isolado aqui no nosso país. Então, nós temos, sim, um aumento de casos de Covid. E gripe, né, que também se mistura junto com essa fase e que a população também não está vacinada adequadamente no momento. E aí, doutora, só para não perder o gancho aqui, Paula, eu queria só entender o seguinte: com tanta coisa ao mesmo tempo e com tanto sintoma parecido, né? Quando é que a pessoa, febre, coriza, enfim, né? Tem muita coisa que se mistura aí, dengue, gripe, Covid. Quando é que a pessoa tem de ir procurar ajuda? Olha, é quando ela não consegue passar por a fase mais crítica, vamos dizer assim. Não, olha, então, dengue é febre alta, que ela dá de 1 a 2 dias a 3 no máximo, mas ela leva a prostração, ela leva um cansaço, ela leva uma dor de cabeça imensa e ela pode ter a dificuldade de se hidratar adequadamente. Ela precisa procurar assistência médica para avaliar como está, se ela está hemoconcentrada, se ela vai ter alguma coisa, algum episódio de sangramento ou não. Quando ela tem um estado gripal, que é faces congestas, uma febre alta, uma prostração, um cansaço, um ataque cardíaco, uma não resposta aos analgésicos comuns, ela também tem que procurar assistência para poder dar um diagnóstico adequado. Até para saber se isso é gripe, que precisa ser medicada, se isso é Covid, que precisa ser avaliado, alguma outra intercorrência secundária que possa levar a uma pneumonia ou uma complicação dos quadros. Então, o diagnóstico ideal é aquele quando você não consegue só medicar como se fosse um resfriado comum, um analgésico simples, mas é que ele progride na prostração e na evolução do quadro. Aproveitando que vocês estão falando sobre Covid-19, doutora, eu queria fazer um balanço aí, falando sobre lá atrás, a época de vacinação, logo no início ali que a vacinação foi distribuída à população aqui no Brasil. A senhora acredita que houve uma facilitação no processo de vacinação hoje, por exemplo, para a distribuição das doses na dengue, com tudo que foi aprendido lá atrás? Então, eu acho que a gente já tinha uma perspectiva que a dengue ia aumentar. Nós já estávamos com subtipos diferentes já começando a ter o seu crescimento. Então, a vacina, ela precisa ser feita antes do boom da doença, né? Porque se você não tem a vacina para todo mundo, você não vai conseguir ter essa resposta. Primeiro porque essa população que está com o diagnóstico de dengue agora, ela nem vai poder ser vacinada nesse momento. Ela vai ter que ter um prazo de em torno de 3 meses ou mais para poder tomar, porque é um vírus vivo atenuado. Então, ela não dá para ser vacinada nesse momento. Se for crianças que estão nessa faixa etária de vacinação em órgão público. No setor privado, essa vacina também está liberada de 4 a 60 anos, só que ela está em escassa, vamos dizer assim, tá? Porque a Takeda está tendo a prioridade da liberação da vacina para o governo. Então, ainda não tem essa liberação completa, seja privado ou público, para a população em geral. Liberação, a capital paulista mesmo ainda não tem doses, né? Se não me engano, só o Alto Tietê, como a gente viu aqui nas reportagens da Jovem Pan? Não. É isso, não? Não tem mesmo. Ainda as doses ainda estão escassas e por locais que tenham mais risco emergencial de internação. Doutora Raquel, muito obrigado pela entrevista. Boa terça-feira para a senhora e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês. Muito obrigado.